se encheu de furor, de ódio, não vou condenar ela por isso, e nem você pode, porque não foi com você. Ela mesmo reuniu a população daquele lugar, foram para frente da delegacia, pode ir lá, em 1993, quebraram a delegacia, queimaram os carros da polícia, invadiram. O primeiro que saiu tentou se esconder em outras cadeias, só que não deu, quebraram tudo, mataram uma pedrada e paulada logo no corredor. O segundo tentou correr pelo muro, a própria mãe puxou e ele gritando, não foi eu, foi. Quando ela puxou, ela chama as pessoas, vamos matar o segundo. O terceiro está solto, está vivo até hoje, só que o pai da menina, que ainda está vivo, um senhor já de idade, sua mãe já morreu, ele na reportagem diz assim agora, provavelmente ele disse assim, e o terceiro, que está dizendo que é inocente, não é para estar morto também. As barbáries, olha o texto aqui, pegaram a criança viva, como o texto apresenta, mata, aliás, antes de matar, estrupa, mata e joga para poder fugir do corpo, o corpo é encontrado e essa revolta toda na população foi causada. Dos três, dois morreram na frente de todo mundo. A população indignada os matou. Agora em Goiânia, lamentavelmente, o caso da Luana, aquela menina de 12 anos, sai para comprar o pão e não voltou mais. O cara safado daquele pega aquela criança, estrupa, mata e enterra o que estava em sua casa. Perversidade, irmão. Insanidade total. A humanidade está insensível. O ser humano para o próprio homem não passa mais de nada. Quando a humanidade alteriza a sua mente, é trabalho perdido. Você citou aí, por exemplo, Sodoma e Gomorra, a mente daquele pessoal está tão cauterizada que logo chegou foi para ele, quando estava decidido. Tá aí. E aí vocês são virgens. Isso. Pode usar ela, mas não faça isso. Faça isso. Isso. Tão depravado que estavam os homens de Sodoma, que as filhas de Ló foram oferecidas e eles não quiseram, queriam deitar com os homens, que eram os anjos. Imediatamente a justiça de Deus foi aplicada à ira de Deus, os homens que queriam deitar com aqueles anjos foram cegados pelo sopro de um anjo lá, ou a manifestação de um anjo, pela permissão de Deus. Irmãos, olhem para cá, a perversidade ela não tem limites. Os agentes do mal estão atuando. Esses agentes da morte não apenas maquinam o mal, mas o executa com requinte de crueldade. É primordial a gente entender isso aqui, que eu vou dizer para vocês aqui. Nós não estamos ilesos disso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, sermos alvos da perversidade. Eu me lembro que um cara, eu conheço ele, só não vou dizer o nome dele. Esse rapaz já jogou com o Edinardo, foi um jogador profissional, ele entrou em uma faculdade, estrupou e matou a filha de um pastor. Esse pastor do Templo Central. Vai lá que ainda está arquivado. Ou seja, os homens estão tão fora de controle, tão insensíveis, tão desequilibrados, que eles não querem saber quem é. Eles apenas querem praticar suas perversidades. Que Deus nos guarde dessas perversidades. Que Deus nos proteja. Que Deus venha nos zelar. Então o propósito de alguém que está na prática da perversidade não é mais nem menos do que, primeiro, maquinar o mal e executar. Imagine só, o camarada é perverso, ou a mulher, seja lá quem for. A humanidade vive nesse cenário. O cara maquina, estuda,
para depois executar. Assim a humanidade está vivendo. Então que eu e você, cada um de nós, possamos entender e compreender que isto é uma realidade e nós não estamos isentos de tudo isso. Amém? Vamos para o versículo 13. Versículo 13 de Provérbios, capítulo 1. Amém? Versículo 13. Preste atenção, crente. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa. Os camaradas gananciosos, preste bem atenção. Encheremos as nossas casas de... Sabe o que é que o texto está querendo dizer? Cuidado com os bens mal adquiridos. O ponto 2, cuidado com os bens mal adquiridos. Aqui no versículo 13, eles estão ansiando desesperadamente se tornar pessoas lucrativas usando sua má índole, tentando atrair riquezas para si, fazendo uso de suas indecências, comprometendo o inocente para sobressair acima deles e adquirir riquezas. O objetivo do texto aqui é apresentar uma coisa muito importante que deve ser falada. O texto aqui está querendo dizer que o dinheiro adquirido com violência é uma maldição. Amém, irmãos? O dinheiro adquirido com violência é uma maldição. Vocês sabem que a humanidade está abraçando um dia após o outro o pecado. E o pecado está, um dia após o outro, tirando o homem da visão da graça, ou não permitindo que ele se aproxime de Deus. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão mentir por causa do dinheiro, eles vão matar por causa do dinheiro, eles vão sequestrar por causa do dinheiro e vão roubar por causa do dinheiro. Irmãos, as 3 classes mais desacreditadas do mundo é político, polícia e crentes falsos. Anote, as classes mais desacreditadas do mundo: política, polícia e muitos crentes disfarçados. São as classes mais desacreditadas. E por conta disso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que na maioria das vezes as pessoas estão adquirindo riquezas usando o meio da violência. No Pará, escute, no Pará, para quem não sabe, seria bom vocês assistirem Conexão Repórter com o Roberto Caprinho, de vez em quando eu gosto. No Pará, eu não sei hoje, mas alguns anos atrás, o índice de crime, de pistolagem ou pessoas que são compradas para matar, se tornou algo tão comum, tão normal, que existem pessoas que estão granjeando, multiplicando suas rendas só para matar alguém. E lá no Pará, morre prefeito, vereador, vereadora, todas essas pessoas são alvos da criminalidade. E pessoas estão sobrevivendo e vivendo bem, só para poder praticar esses atos, para poder adquirir dinheiro por meio da violência. É um meio que eles usam para poder manter a família, manter os filhos. E tem uma reportagem lá que o Roberto Caprinho, ele faz uma pergunta ao rapaz: você
Tem coragem de matar uma mulher sem pago? Aí ele disse, eu tenho. Nesse caso, quando você vai matar um homem, você mata de frente ou de costas? Não, mata de frente. Mas quando eu vou matar uma mulher, eu não tenho coragem de matar a mulher de frente. Eu dou só na cabeça e pronto. Desse jeito, friamente. Só para poder. E outra coisa, viu? É 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil. Eles recebem essa quantia toda para poder eliminar a vida de alguém. E para quem não sabe, quem vive nessas práticas, o seu dinheiro é um dinheiro amaldiçoado. Muitas pessoas, por amor ao dinheiro, mentem, roubam, sequestram e matam. Irmãos, não é pecado ser rico. Pecado é amar o dinheiro. Agora, o que você não pode é ter bens mal adquiridos usando de engano. Tentar sobressair para poder enriquecer-se. Nenhum de nós fomos chamados para viver essa prática amaldiçoada de tentar enriquecer usando a maldade em relação aos outros. Amém, irmãos? Amém. É como de doutrina, nós estamos aqui para aprender. Vou repetir, não é pecado ser rico. Pecado é amar. Pecado é amar o quê? Não é pecado termos dinheiro, irmão. O problema é o dinheiro nos possuir. E quando o dinheiro tem a proporção de nos possuir, Guardião, nós temos a capacidade de fazer qualquer coisa. Temos, irmão. E como temos? Você tem coragem de defender o que você tem matando os outros. Principalmente quando o dinheiro lhe possui, lhe domina, lhe governa, se torna seu senhor. Então o problema não é ser rico, o problema é amar o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro que nos possuir. Não é pecado carregar dinheiro no bolso. Quem quiser colocar aqui, eu recebo, viu, irmão? O problema é introduzir dinheiro ou entronizar o dinheiro no nosso coração. Irmão, já aconteceu casos de mortes precoces em trânsito. Aconteceu um caso que um taxista matou um passageiro por conta de mixaria, que eu não me lembro o valor, mas passou no jornal nacional. O jornal daqui, o CE, né? O jornal daqui. Por causa de mixaria. Parece que o motorista do táxi não tinha o troco para dar, o passageiro foi discutindo, o taxista se sentiu ameaçado e empurrou uma chave de fenda. Aconteceu, foi aqui em Fortaleza. Até que ponto chegou a humanidade de tirar a vida de alguém com violência para poder prevenir aquilo que às vezes nem é seu, e sim aquilo que é dos e que foi conquistado por violência. Irmãos, já como José, eles mesmos vivem essas práticas e estão armando a cilada para eles mesmos. Vocês sabem daquela história do GG do Mãe e o Paco? Dois traficantes fortes aqui no Brasil, morando em um Alphaville, mais de 10 milhões de reais guardados. Seus amigos ligam, marcando uma reunião, e a reunião tinha que ser num lugar bem reservado. Veio um helicóptero lá de Goiânia, fretado. Eles descem aqui no aeroporto, ligam para o Paco e GG do Mãe, ambos vão para lá. E quando chega lá, Paco e GG do Mãe foram alvejados e mortos. Só por causa de? Porque todos os bens que foram adquiridos foram bens adquiridos por meio do tráfico e da violência e de mortes. Irmãos, não prospera. O teu saláriozinho de 1.300 aí com Jesus é como se fosse 10 milhões de reais. Aleluia.
E outra coisa, dinheiro compra uma cama boa, mas não compra o sol. Dinheiro pode comprar um alfaville, mas não compra uma família. A maioria dessas pessoas que os seus bens foram adquiridos de forma violenta, matando, roubando, destruindo, saqueando, sequestrando, estrupando, mentindo, essas pessoas elas não têm paz. Elas não têm paz, irmão. Sabe quem que tem paz? Eu e você que está prestando atenção aqui na palavra. Sabe quem que tem paz? Eu e você. Porque quem habita no meu e no seu coração é o príncipe da paz que se chama Jesus. Temos. Aonde tem dignidade tem paz, irmão. Aonde tem verdade, sinceridade e lealdade tem paz. Você não pode ter nada aqui em relação às suas finanças, dinheiro, um salário bom ou um salário regular. Mas se você tem Cristo, você tem tudo, você tem paz, e com certeza você pode dormir no travesseiro com a consciência limpa. Esses homens aqui, eles não têm paz, não dormem. Eles não podem escutar nem no telhado as horas de um gato. Eles vão logo atirando, achando que é inimigos. Se tornam moribundos, ficam doentes, se tornam pessoas feridas e ferem outras pessoas. Então o problema não é carregar dinheiro no bolso, o problema é permitir que o dinheiro fique entronizado aqui dentro. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo. Capítulo 6. Amém, igreja? 1 Timóteo, capítulo 6. Bom, eu vou ler o versículo 7 até o versículo de número 10. Irmãos, escutem o texto, leia o texto. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia. Nós vamos apresentar alguns males que o amor ao dinheiro pode causar na vida do homem. Viu? Preste bem atenção. Quem está prestando atenção, diga amém. Amém. O versículo 7 e o versículo 8, o apóstolo Paulo vai logo, escute, o versículo 7 e o versículo 8, o apóstolo Paulo, irmã Elisete, vai logo se desfazendo de todo e qualquer apego ao dinheiro. Versículo 7 e 8, Paulo já vai dar uma atacada na gente, vai nos confrontar, para a gente não viver uma vida apegada ao dinheiro, porque quem vive apegado ao dinheiro pode praticar alguma perversidade, violência ou maldade. Olha o versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Ao versículo 8. Tendo porém sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso o quê? Então Paulo está o quê? Cuidado. Não tente adquirir bens usando deslealdade, perversidade, violência. Não minta, não engane, não roube, não sequestre e nem mate. Não faça isso para poder se tornar uma pessoa influente na sociedade, porque hoje vive a moda. Se a pessoa tem dinheiro na sociedade, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer o quê? Está endinheirado. Virou moda hoje se tornar uma pessoa rica. Parece que se torna não apenas uma pessoa potente, mas uma pessoa bem requisitada, né, no meio da sociedade. Acho que o dinheiro para eles se tornou algo assim bem influente e deixa-os lá em cima. É o propósito do dinheiro e principalmente do dinheiro mal adquirido, ou dos bens mal adquiridos. Então o apóstolo Paulo vai usar esse critério para a gente se defender dessa prática de tentar se apegar ao dinheiro e fazer com que o dinheiro venha
se tornar o nosso Deus, o nosso Senhor, e praticarmos aquilo que venha desagradar a Deus. O versículo 7, versículo 8, Paulo vai fazer com que esses textos venham blindar o nosso coração dessas práticas que agora nós vamos tratar delas. Prestem bem atenção. Mas os que querem ser ricos caem em quê? Em tentação. E em seguida em quê? Em laço. E em seguida o quê? Concupiscência o quê? Louca. E nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Aí entra o que aqui? Eles mentem, sequestram, estrupam, enganam e até matam. Aqui entra aquela questão que eu já falei aqui por diversas vezes. A inveja a miúde, a inveja costumeira, rotineira. É a inveja que a pessoa tem dificuldade de se divorciar dela. É aquela inveja, sabe, que está enraizada. Às vezes essa própria inveja que invadiu o coração dos irmãos de José, às vezes pode invadir o nosso coração. A gente fica com inveja de quem prega bem, de quem toca, de quem canta, de quem ensina. Se nós não tivermos cuidado dessa inveja miúde, corriqueira, costumeira, aquela inveja que está enraizada pode entrar no nosso coração e a gente daqui a pouco acha que só existe a gente e os outros não existem. Entende? É uma forma da gente se prevenir para ele amar, porque, irmão, tem horas que a gente nem se conhece. E a gente tem que ter cuidado. Tem horas que a gente não consegue nem nos conhecer. Quando menos espera, você pratica algo assim aberrante, fora do comum, fora do padrão, fora daquilo que você pretende viver, e quando você menos espera, você olha para você, fala, pastor, eu fiz isso. Aí o versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então o dinheiro tem esse objetivo quando ele está entronizado, enraizado, quando possui a pessoa. O dinheiro tem o trabalho de transformar o homem em um monstro na sociedade. Então cuidado com os bens mal adquiridos. Se você está adquirindo alguma coisa, usando todos esses meios, mentindo, enganando e outras coisas parecidas e semelhantes, esse dinheiro não provém de Deus, esse dinheiro é amaldiçoado e você não vai viver bem. Dentro de nós tem um tribunal, esse tribunal se chama consciência. Sim ou não? E culto de doutrina é para... E culto de doutrina é isso aqui. Muita gente não gosta, porque se vier, é sal. Vou falar que nem você diz, é sal. Se vier, é sal. Se estiver praticando alguma coisa errada, a palavra vai bater em cima. E quando a palavra bater, não é para matar, é para corrigir o caminho do crente que está torto. O nosso objetivo aqui não é massagear a ego de ninguém. Primeiro, eu não estou com uma madeira de mingau aqui, não estou com pirulito, não estou com suco. Eu estou aqui com pirão. Se você não conseguir ingerir direito, dá dor de barriga, vai vomitar, vai dar ânsia, mas daqui a pouco você vai olhar para você e vai dizer, valeu a pena comer esse pirão. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Preste atenção. Irmãos, preste atenção. Quem está ouvindo, diga amém? Amém. Pode colocar lá no YouTube, viu? Pode colocar hoje ainda. Um casal de pastores, eu não me lembro se eles estavam obreiros. Pode estar passando no jornal e tudo. Com inveja do crescimento da igreja de um pastor, ele contratou 2 caras para matar tanto o pastor como a esposa do pastor na estrada. Só que não tiveram êxito. Foram pagos. 2 bandidos foram pagos por um casal de pastor para matar outro casal de pastor com filho e tudo dentro do carro.
Aí entra o quê? Inveja, dinheiro e morte. Irmãos, pode colocar lá no YouTube, não estou mentindo não. Você não tem noção do que, é que pode acontecer, irmão. Inveja miúda, a inveja que está entronizada, a inveja costumeira do dia a dia, se ela não sair do coração do ser humano, ele tem a capacidade de fazer qualquer coisa. Eu espero que ninguém esteja tramando minha morte, né, irmão? Beber água. Não, rapaz, irmãos, Jesus foi alvo de perseguição, não porque ele era apenas o Messias. Jesus foi alvo de perseguição porque o que ele fazia, os invejosos não faziam. O que causou a inveja no coração das cúpulas religiosas foi justamente pelo fato deles não conseguirem convencer a população toda de Jerusalém como Jesus convenceu. E às vezes é isso que acontece. Quando você não consegue fazer o que a pessoa faz, você corre o risco de permitir que a inveja miúde, corriqueira, costumeira, domine o seu coração. Aí como você não tem coragem de fazer o que o outro faz, você vai fazer o quê? Falar mal. O objetivo é só falar mal. Não é outra coisa. E como falar mal? Então a gente precisa nos policiar, termos cuidado, porque isso é um mal que permeia. Ou seja, o dinheiro ele pode causar tudo. Então, cuidado com os bens mal adquiridos. Você pode trabalhar, você pode orar. Não tem coisa mais. Olha, irmão, escute. Como eu disse aqui, caráter não se vende, caráter se constrói. Entendeu? Dá para dar glória a Deus, irmão? Está com sono? Caráter não se vende, caráter se constrói. Irmão, esse rapaz que vos fala aqui, sem nenhuma demagogia. Eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro na política, viu, irmão? Tive, viu? Tive e não foi pouco não, viu, irmão? E precisando. E outra coisa, irmão. Precisando. Deus sabia que eu estava precisando, mas não me vendi. Porque me lembrei do que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No evento aqui, no evento nosso aqui, a Gorete Pereira chegou do meu lado. Não, mas antes tiraram umas bandeiras da Gorete, né? A equipe da Gorete veio, vocês sabem muito bem quem estava na frente daquela programação, e quando ela chega e o pessoal já tira as bandeiras para ficar fazendo assim de trás do palco. Eu imediatamente, irmão, sei, eu quero que eu sou bom, mas tem hora que eu não sou bom não, eu estou logo falando, viu? Quero que eu sou bonzinho, mas tem hora, você vai ver por lá de mim não, viu? Pode não, viu? Aqui não é comício. Aí o branquinho, Elisete, tem o seu nome dele, o branquinho, né, alto, que estava organizando, o branquinho alto, pegou, olhou assim, o pastor não deixa não, guarda. Aí a Gorete viu, mano, rapaz, nessa hora que foi, sou bom não, não veja a bondade aqui não, não tem bondade aqui não. Ela veio, a bicha é do carro. Ô pastor, eu posso ter 2 minutinhos aí em cima aí para mim agradecer a programação? Ô Gorete, nem 2 e nem 1, porque quem era para estar pregando e falando já era eu, ó. É quase 10 horas. E tem mais, uma abençoada aí já falou 10 vezes no teu nome e 3 vezes no nome de Jesus. Tu está ganhando, fala na bênção, tá? Não estou mentindo, que Deus me mate se não for desse jeito. Que Deus me fulmine se eu não falei desse jeito. Porque eu já estava esgotado, faz 10 horas, eu tanto para pregar, um monte de gente para ouvir a palavra, aí a bichinha só vou para ela. Aí você está com quem? Irmão, você brincadeira, o resto não. A senhora está falando com quem?
O quê? Não, você está ajudando quem não? Eu estou ajudando a Priscila Costa. Eu estou com a Priscila Costa. Eu voto nela e a igreja quase toda vota nela. Ah, então tá bem, tá bem. Não, estou sendo sincero com a senhora, não adianta eu dizer que eu vou ajudar, eu não vou. Eu estou com a Priscila. Irmãos, ore por mim, que eu também vou me ajudar em oração. Eu tenho um propósito, não de pregar bem. Eu tenho um propósito, não de ensinar bem. Eu tenho um propósito, não de me tornar uma pessoa sábia. Eu tenho um propósito de preservar meu caráter. Eu tenho um propósito, sabe qual é? Preservar o meu caráter, minha índole, minha moralidade. Isso é muito importante, não apenas para o pastor, para você também, porque você foi chamado para representar Cristo nessa terra. Então não deixe de ele entronizar, te possuir, te dominar, porque ele pode causar estragos inevitáveis na sua vida. Amém? Versículo 12, a perversidade não tem limites. Versículo 13, cuidado com os bens mal adquiridos. Versículo 14, vamos lá. Meu propósito é concluir. Rapaz, olha, presta atenção no versículo 14 aqui, ó. São malignos, irmão. O versículo 14 está falando de pessoas malignas. Elas são perversas. Elas amam trabalhar pegando os despojos, ou seja, o que é dos outros, bens mal adquiridos. Aí no 14, presta atenção, irmão, não durma, isso aqui é bom, ó, bom, palavra de Deus, ó. Olha o versículo 14. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Irmãos, o texto aqui está falando, sabe de quê? Está falando de um grupo. Escute, está falando de um grupo. Está aqui um grupo aqui. Presbítero, Antônio Moraes, obreiro Nilson, obreiro André e obreiro Levi. Nós vamos fazer uma aliança aqui. O que o texto está querendo dizer é que este grupo está olhando para o outro e está dizendo: vamos lançar sorte entre nós, vamos criar só uma bolsa, ou seja, vamos fazer uma aliança só entre nós. E tudo que fizermos vai ser concordado na aliança. Olha a mentalidade deles aqui para poder promover o mal, promover maldade, jogando em perversidade. Eles entre si conversam, se reúnem e estabelecem uma aliança. Vamos fazer isso aqui. Aí no versículo 14 você coloca: cuidado com suas alianças. Anote, versículo 14: cuidado com suas alianças. Irmãos, eu sei que tem pessoas novas que estão fazendo parte agora do rebanho, como Lidiane, Wesley, a Letícia, a Elisete, o Diácono José e muitos outros jovens aqui. Irmão, você não tem noção do que eu já fui alvo, Diácono José. Minha esposa está ali de testemunho. Gente, tem pessoas que fazem alianças para promover o mal e nos atingir. Teve uma época que algumas pessoas aqui da igreja foram fazer um retiro. Eu não fui. Eu preferi ficar aqui com a minha esposa porque o Espírito Santo não nos deixou ir para essa reunião e para esse retiro. Escute, Deus fala. O Espírito Santo não deixou, nem eu fiquei com vontade e nem a Francilene. Por quê? Porque se ela ficasse com vontade de ir e eu não, ela tinha que concordar comigo. Mas Deus foi tão gracioso que nem eu e nem ela tivemos vontade de ir para essa viagem e lá tomar banho de piscina, ir para a praia e conversar. Irmão, o diabo é sagaz e os seus agentes também. Aproveitar que eu e ela não foi, 3 casais. Está informado disso, né? A irmã André também. A irmã André, 3 casais.
E lá eles ficaram distantes de alguns casais que foram. Fizeram uma reunião exclusiva, separada. E na reunião, sabe o que foi? Vamos pressionar o pastor Henrique porque ele está desanimado, porque assim que ele sair, você e a sua esposa vai ser os pastores, eu e a minha vamos ser o vice, e eles aqui vai ser o terceiro. E tem um outro que não foi, o outro também não foi. Então a gente vai chamar eles para eles serem o tesoureiro, o secretário da igreja. Ali é André de prova. Aqui o Levi. Pastor, não tem nada a ver com você tem, irmão. Você não tem noção do que as pessoas são capazes, irmão. Olha o objetivo? Vamos pressionar, vamos cobrar do pastor. Eu tinha acabado de perder, acho que eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu tinha acabado de perder minha mãe e o Benjamin tinha acabado de nascer. Perdi minha mãe, o Benjamin nasceu, ela foi cesariana, operada, e eu naquela pressão, estudar para dar doutrina, acordar de madrugada, não tinha como eu vir para a consagração, cuidando dela, cuidando do menino, e aquela correria, uma hora ou outra eu botava alguém para dar doutrina. Aí começou as influências dessa aliança maligna e perversa, e quando eles chegaram de viagem, o objetivo não foi apenas causar essa pressão, o objetivo também foi setar alguns que ainda estavam aqui, para ficar contra a minha liderança e automaticamente me pressionar, me cobrar na hora da minha dor, do meu luto, para que eu viesse desistir e eles assumirem. Diz aí, irmão, que não tem mais nenhum aqui. Lutar contra a árvore que foi plantada por Deus é perda de tempo. E outra coisa, o texto aqui está falando de alianças que são feitas lá fora. E eu estou trazendo aqui uma reflexão do que é capaz de um cristão desprovido de misericórdia, graça, sabedoria e conhecimento. O que eles podem fazer? Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está ouvindo, diga amém. Fora outros grupos que se levantavam nas laterais da igreja. Tinha grupos, irmão, que eles